felizes, todo mundo abanando e música nos carros. Sim. E eles cantam. O encantador, é lindíssimo, assim, é Mar do Caribe. Não pode deixar de fazer o passeio nos carros antigos. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao 6º episódio da 7ª temporada do Turismo Cast MB. Hoje eu tenho o prazer de receber a Majô. A Majô já tem mais de 30 anos de turismo e a gente vai falar sobre Cuba. Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Majô, conta pra mim, como é que foi a tua experiência de conhecer Cuba? Então, Fábio, Cuba me surpreendeu muito e eu achei encantador, maravilhoso o destino. Apesar da gente saber de toda a polêmica e de que existe muita pobreza e da situação muito difícil de vida deles, né? Foi um destino surpreendente e encantador, porque os cubanos, eles são muito amorosos, muito solícitos, né? E nos tratam muito bem, existe uma afetividade muito grande. Eles estão sempre sorrindo, existe uma alegria. Então, apesar de saber que a situação é muito difícil, que existe uma pobreza muito grande, existe uma alegria muito grande. Tudo vira em dança, muita música nas ruas, nos lugares, nos hotéis, nos restaurantes. Então, vira uma festa. A gente acaba se encantando com o destino. São bem receptivos, né? Muito. Eu diria assim, eu fiquei pensando, eu acho que eu só consegui, como é que eu vou dizer, comparar eles com o pessoal, com os baianos, que são muito alegres e felizes, que estão sempre rindo. Porque realmente eles têm uma alegria, né, que nos encantam e são muito, né, parecidos conosco nesse sentido aí da afetividade. E me diz uma coisa, tu fez Havana, né? Sim. Como é que foi essa experiência? Porque o que a gente conhece, né, quem nunca visitou, nunca, né, teve essa oportunidade, as imagens que a gente tem é de uma cidade muito pobre, uma cidade muito, como eu vou te dizer, com muita gente de rua, muita gente de classe muito baixa. Como que foi isso, sabe? Existe, realmente. É de cortar o coração. Existe uma pobreza muito grande. Eles são... como é que eu vou te dizer? É triste de ver isso, né? Eles passam muita dificuldade, existe um sistema de saúde, mas então eles têm, por exemplo, o atendimento médico, mas eles não têm os remédios, eles não têm o dinheiro para comprar. A gente chegou a visitar uma farmácia, onde dentro da farmácia ela só tem medicamentos assim, como chás, não existe medicamento comprado, remédios, medicina, né? Então é triste, eles não têm o dinheiro para comprar. Ficamos sabendo dos salários, que é muito, né? Um médico chega a ganhar $40 por mês, enfim, os demais ganham em torno de 10 a 20 dólares por mês. Existe uma pobreza, assim, grande. Ruas sujas em Havana. Ao mesmo tempo, é super seguro. É uma cidade que dá para ir com tranquilidade, porque não existe roubo, eles não vão te roubar, não existe isso. Eles te pedem, né? Eles te pedem, mas eles assim não tem o roubo. Tem aquela coisa de ficar te puxando. Não tem ficar te puxando, pegar carteira, batedor de carteira. A princípio isso não, porque eles, né, são muito humildes, demais. E a alegria, apesar de ter essa pobreza, de ser sujo sim nas ruas, né, na cidade velha ali, né, Cuba antiga ali, é lindíssimo, os prédios históricos, os restaurantes. A cultura deles é muito bonita. A cultura deles, nas ruas, sempre, em vários lugares, em vários momentos, eles estão tocando música, cantando, e eles vão te seguindo cantando. Então, acaba que... ofusca um pouco tudo isso. Ofusca um pouco tudo isso, ofusca um pouco. A gente vê, sim, muita pobreza, a gente vê né, esse problema cultural. Que passeio que vocês fizeram lá? A gente, em Havana, a gente fez a parte toda
histórica na Cidade Sim. Velha. A gente foi muito legal que a gente também visitou dos militares lá e a gente Sim. viu toda como fazer como ter o tiro de canhão. Sim. E andamos naqueles carros antigos Ai, também, que legal. foi muito legal. Nós éramos um grupo com mais de 20 pessoas, então foi uma festa, porque era aqueles 10 carros, a gente buzinando pelas cidades, eles super felizes, todo mundo abanando e música nos carros, e eles cantam. Então, assim, É uma cidade alegre. É uma cidade alegre, apesar de ter essa pobreza, é uma cidade que eles são alegres, eles são muito afetivos e muito alegres, muito receptivos. Sim. Com o turista. Agora me conta, dali vocês foram pra onde? Então, nós ficamos 3 noites em Havana, né? E muito interessante também, eles têm uma parte de artesanato, a gente visitou a fábrica de charuto para ver como é feito. Sim. A gente inclusive experimentou, que é muito legal. Eu nunca tinha fumado, então uma experiência super legal. A gente visitou também o Museu do Rum. Então, tomamos vários drinks, trouxemos, foi maravilhoso, assim. Então, eu acho que vale a pena a Havana, assim, tem que a gente ficou 3 noites, adianta. E eu acho que essas 3 noites são necessárias para conhecer todos os pontos turísticos. Sim. E fazer essas visitas. Depois, a gente foi de ônibus, né, para Varadeiro, mais ou menos 3 horas de viagem. E em Varadeiro todo mundo fala muito da praia, né? Que é uma praia espetacular. Foi encantador, é lindíssima, assim. É Mar do Caribe, né? Nós escurecia muito tarde, então nós chegávamos a ficar na praia até 7h30 da noite. É um mar com água cristalina, super quente. A gente, às vezes, não conseguia nem ficar na beira, que dava uma sensação de 30 graus. A gente tinha que ir mais profundo para ter Sim, né, pra uma água mais geladinha. Uma água um pouco mais que dava nos 30 graus, né? Também. E aí, sim, Varadeiro já é uma cidade com menos pobreza. Sim. Menos pobreza, né? A cidade mais limpa, tudo já com uma infraestrutura maior, assim, pro turista. E o hotel que vocês ficaram lá, geralmente eles são all inclusive, né? Eles têm todas as alimentações e bebidas. Isso, exato. Em Havana, o hotel era só com café da manhã. Sim. Nós ficamos na rede Meliá, né? E os hotéis foram maravilhosos, surpreendeu muito. Principalmente a questão do café da manhã, que a gente tinha medo, o pessoal, sim, né? Não vai, falta comida. Para eles, pro cubano, realmente falta. Né? Eles têm aquele caderninho que pode pegar 1 pão por dia, por pessoa, mas para o turista existe muita fartura. E eu achei muito legal, porque surpreendeu demais isso. Sim. Porque o café da manhã tinha champanhe, tinha o pessoal tocando violino. Tudo bem que a gente ficou na Rede Meliá, que é uma categoria 5 estrelas, e eu acho que vale para um destino vale a desse. pena, exatamente. Existia muita fartura de pães, de frutas, de sucos. Inclusive, o que me chamou a atenção, que os sucos em todos os hotéis lá, eles eram feitos na hora, com muita fruta doce, boa, e que às vezes tu vai em outros hotéis, em outros lugares do mundo, e que já tá aquele suco pronto, sim, né? E ali aquele suco natural, acho que fez toda a diferença, né? E com tudo que podia ter num café da manhã em Havana. E quando chegamos em Varadeiro, sim, All Inclusive também foi uma grata surpresa, porque era um All Inclusive bem diversificado, né? E inclusive com muitos drinks, muitas bebidas, tudo à vontade. Então, desde o champanhe, do mojito, do daiquiri, sim, cafés, assim. O que a gente achou? Muita fartura na alimentação, né? Nesse All Inclusive, mas a comida deles é um pouco sem sal, sem gosto. Sim, isso a gente acaba sem tempero. A gente acabou enjoando um pouco, assim, né? Sim. Em função do tempero que ela realmente
a gente estava acostumado aqui, a gente é acostumado, né, um pouquinho mais de sal, mas enfim, foi super saudável. Existiam 5 restaurantes gourmets no hotel que a gente estava, então a gente pôde ter experiência também em outros restaurantes, não só nesse buffet aí livre, né? Na praia, os bares ali perto da praia, toda hora também, com bebidas alcoólicas, com sucos, com comidinhas. Então, existe muita fartura nesse hotel pro turista. E ali em Varadeiro é só a estrutura do hotel, né? Por isso que é bem importante essa escolha. É bem importante. Tem um centrinho muito legal em Varadeiro, já com um mini shoppingzinho, com lojinhas, inclusive que me surpreendeu também, porque algumas lojas bem bacanas até, sabe? Claro. De artesanato, de chapéu, de roupa. E muitos bares e restaurantes com música ao vivo. Os passeios de carro também existem em Varadeiro. A gente andou de charrete também. Ai, que legal. E de lá a gente fez um passeio imperdível, que a gente foi até Caio Blanco. Ai, que que Caio legal. são as ilhas, né? São Isso, várias ilhas. E Caio Branco, assim, enfim, se em Varadeiro a água já é cristalina e já é uma maravilha, quando a gente chegou em Caio Branco, nossa, né? Sim, foi espetacular. Muito mais, né? Espetacular. Vocês fizeram um passeio de um dia. De um dia foi voltou no mesmo inteiro, dia. com almoço incluído. Lagosta tem à vontade. Peixe fresco, né? Muitos frutos do mar. Então, esses passeios, a gente também fez o nado com os golfinhos nesse dia em Caio Blanco. Então, valeu super a pena. Ai, É um que estilo legal. que eu super recomendo, né? Não é só essa questão de que as pessoas ficam com medo de segurança, pobreza, sim, vão ver. Mas eu acho que a parte boa, a parte histórica, os passeios, compensam muito mais. O próprio cubano, né, super solícito e gentil conosco. Então, tudo isso, essa alegria que eles têm, acaba que fica encantador. Uma viagem que tu tem vontade de voltar, que tu relembra com carinho, que são bons momentos, né? Deixa eu te perguntar. Se tu precisasse falar pra alguém assim, eu vou te dizer, tô indo pra Cuba, Majô. O que eu não posso deixar de fazer? Não pode deixar de fazer o passeio nos carros antigos. Uma experiência incrível. Eu não sei se eu teria uma única. Sim, são várias. São várias que eu realmente gostei de muitas coisas em Cuba. Sim. Mas os passeios nos carros antigos é imperdível, porque é uma experiência que a gente não tem Bem aqui. local, né? Local, e tu estar com um cubano dirigindo, eles fumando charuto, foge do tradicional, sim, com entende? certeza. Então, e também esses passeios aos caios de dia inteiro, são praias imperdíveis. Então, eu acho que vale a pena pelo menos colocar um pelo na viagem. menos, porque é surreal de tão lindo. Que bom. Bom, Majô, obrigada. Obrigada por compartilhar com a gente. Eu que agradeço, tô sempre sobre a tua experiência. à disposição de vocês. Obrigada, amor. Se você gostou desse episódio, por favor, curta, comenta ou compartilha. Até mais.